Sim. Até eu ia te perguntar o seguinte, né, a hipnose utilizada nesses programas de auditório, onde o principal caso é o hipnólogo Fábio Puentes, né, que vive indo em programas como, por exemplo, da Eliana, programa do Raul Gil, enfim, de todos os programas da TV aberta utilizam ele como principal referência, né. Essa hipnose é diferente da utilizada nos consultórios, né? Ela tem um viés mais de entretenimento, Isso. ao contrário do utilizado nas clínicas, que é para recondicionar a mente humana. Isso. A de palco, ela não é científica, né, Lucas? Essa que a gente trabalha dentro da clínica, esses 3 tipos que eu te falei, são científicos. Hoje essas técnicas estão entrando pela porta da frente da medicina, da área da saúde, até porque está comprovado a sua eficácia via exames, né, foi feito um acompanhamento por neurologistas, por médicos oncologistas, enfim, né, tem uma gama de estudo por trás, o que difere da hipnose de palco, né? Então ela é mais, eu não sei falar muito bem da hipnose de palco, até porque não conheço muito, mas sei também que através da hipnose de palco tem muito de magia, né, de ilusionismo, alguma coisa desse tipo. Então, difere bastante da hipnose clínica, que é uma hipnose científica. E como o profissional que utiliza a hipnose como terapia pode ser identificado, né, a credibilidade desse profissional dos demais hipnólogos? No caso da hipnose condicionativa, no site do Instituto Brasileiro de Hipnologia, lá tem Encontre o Hipnólogo mais próximo de você. Então, lá tem todos os hipnólogos que estão cadastrados, né, que fazem parte do Instituto e que você, né, pode confiar para buscar. Porque na hipnose, você precisa querer o processo. E você precisa ter uma confiança muito grande no terapeuta, né? Porque como é que eu vou chegar lá, me entregar para uma pessoa que eu não conheço, né? Então, precisa haver essa transferência, essa contratransferência paciente e terapeuta, né? Então, lá no Instituto, você acessa o site, lá tem, né, todos os hipnólogos que estão registrados e você vai encontrar o que está mais próximo da sua cidade. Bom, nos cinemas também é muito popular, é muito frequente a utilização de um pêndulo, ou através da fixação do olhar, né, melhor dizendo, a indução do paciente para a hipnose. Isso é real? É utilizado clinicamente? Hoje não se usa tanto o pêndulo, né? Porque, na realidade, o que a gente utiliza, no caso eu na hipnose condicionativa, eu utilizo normalmente uma pedrinha, um cristal, que é desviar o foco de atenção do paciente, né? Então, eu preciso tirar ele do foco de atenção, eu preciso tirar ele da parte crítica, né, dele. Então, ele fica movimentando uma pedrinha, né, um cristal, uma caneta, qualquer objeto que ele fique na mão, eu vou estar desviando essa atenção. No momento que eu desvio essa atenção, a minha fala entra subliminarmente, né, no inconsciente desse paciente. Então, o pêndulo hoje já não é tão usado. Talvez tenha algum profissional que utilize, né, não desconheço. Nós, na condicionativa, normalmente a gente utiliza um cristal ou qualquer objeto que a gente consiga desviar essa atenção. Bom, e a hipnose tem caráter medicinal, ou seja, ele cura enfermidades, por exemplo? Como eu te disse, ela é uma técnica a mais, ela não faz milagres, né? Ela auxilia dentro do processo terapêutico, dentro do processo médico, na odontologia, enfim, várias áreas. Mas ela não faz milagres, né? Então, é uma técnica a mais. A gente pode falar em cura, ela cura tal coisa. A cura vem de dentro. Se eu desejo essa cura, eu me submeto a essa hipnose, né? Talvez eu alcance essa cura. Vai depender muito de quanto o paciente quer esse estado, de quanto ele está buscando isso. É interessante falar sobre a decisão do paciente, né? Porque um dos medos que devem ser analisados por parte dos pacientes é que eles não querem ter encontro ou divulgar algumas memórias indesejáveis. Isso acontece mesmo no momento que ele está em transe hipnótico, o paciente ele passa a divulgar essas memórias, essas lembranças, essas informações indesejáveis. Na hipnose clássica, ele relata, né, essas vivências, essas memórias ao terapeuta. Na hipnose condicionativa não há esse relato, não há a fala. Eu sei que o paciente está em contato com os seus traumas, né, com o seu sofrimento, devido à expressão corporal desse paciente. Ele vai produzir catarse, né? No momento, eu vou fazendo a regressão, né?
ano a ano. Eu levo esse paciente até a vida intrauterina, né? Depois trago de volta. Então a gente vai regredindo, né, ano a ano. No momento que ele chegou em vivências de trauma, ele vai ter uma expressão corporal, ou ele vai chorar, ou ele vai ter movimento ocular, ele vai ter tremor no corpo, alguma expressão corporal ele vai ter, mudança da cor na face, mudança da expressão facial. Então ele vai tendo alteração corporal. Nessas alterações eu sei que ele está em confronto com um dos seus traumas, né? Parou essa expressão corporal, eu vou passando novamente para outras fases da sua vida. E assim eu vou regredindo. Então ele não fala, ele não tem essa exposição que a hipnose clássica tem. Então por isso que ela é menos sofrido, né? A gente não entra no processo de sofrologia do paciente, então é menos sofrido. E o paciente não precisa ter aquele medo, eu vou ter que falar o que eu vivi. No caso de um estupro, por exemplo, o paciente tem medo de relatar, tem vergonha de relatar, né, a vivência do estupro. Via a hipnose, eu vou conseguir ter acesso a esse trauma sem que o paciente relate, sem que ele fale, né, esse trauma. No momento que ele teve acesso a esse trauma, no momento que ele está buscando esse trauma via hipnose, ele vai ter essa vivência, a energia desse trauma, no momento que ele retorna, não existe mais. Ele vai lembrar, mas não com a intensidade, com a energia que tinha antes. Então a gente tira a energia. É como se na fala, né, dentro do processo terapêutico, o paciente fala várias vezes o trauma para a gente ir tirando essa energia do trauma, né? Como o paciente não consegue se abrir, ele não consegue relatar esse trauma, e na terapia tradicional a gente iria, né, 2, 3 anos para conseguir fazer esse paciente falar, na hipnose eu consigo tirar essa energia do trauma, já no momento que eu trago ele para a terapia normal, como saiu essa energia, talvez até ele venha conseguir falar normalmente sobre o problema. O paciente ele entra num sono terapêutico, né? E, no caso, eu não obrigo o paciente a nada, né? Ele vai estar ali consciente, ele vai estar ouvindo a minha voz, né? Ele vai oscilar entre um relaxamento profundo, relaxamento médio, vai ter momentos que ele não vai ouvir, quando ele está no relaxamento profundo. Então, normalmente ele vai oscilando entre o médio e o profundo. Tudo que for colocado para esse paciente, né, ele tem o livre-arbítrio. Ele vai decidir se aquilo ali serve para ele ou não. Então, muitas vezes a terapia através da hipnose não funciona, por quê? Porque o paciente bloqueou. Não, eu não quero isso para mim, né? Tá bom assim como eu tô. Então, às vezes tem o ganho secundário atrás da doença. A grande maioria das doenças eu tenho o ganho secundário por trás. Eu estou tendo a atenção da família, eu estou tendo o olhar, eu estou tendo o carinho, né? No momento que eu me deparo com aquilo ali, eu posso definir o que eu quero para a minha vida ou não. Eu não estou à mercê do hipnólogo e ele vai poder fazer tudo o que quer comigo. Não. Você está no controle das suas... Tem o livre-arbítrio ali, você vai decidir, bom, isso eu quero, isso eu não quero. Bom, isso quer dizer que a pessoa não tem nenhuma chance do paciente ficar aprisionado nesse estado? Não. Na hipnose condicionativa não, né? Porque é um sono terapêutico. Vamos usar uma brincadeirinha, digamos que você está num estado hipnótico, né? E eu venho a ter um mal súbito durante a aplicação da hipnose em você. Desmaiei ou vim a falecer durante o processo de hipnose. O cara não vai mais sair do processo de hipnose? Vai, porque ele está no sono terapêutico. No momento que ele vai, como ele não está mais ouvindo a minha voz, ele vai entrar no sono normal, porque através do timbre da minha voz, de como eu estou utilizando a minha voz, a frequência, né, da voz, eu vou controlando esse sono do paciente, né, entre o sono terapêutico e o sono normal. Então, eu vou tendo esse controle. No momento que ele não ouviu mais a minha voz, né, ele vai entrar no sono normal. Ele vai dormir o tempo de sono que ele está necessitando e vai acordar normalmente. Então, ele não fica preso no processo de hipnose. Isso na hipnose condicionativa é assim. Perfeito. Acho que já desvendamos, então, os principais fatos, né, e mistérios da hipnose condicionativa. Tudo isso e muito mais tem no blog. Tem no blog, joselanegarcia.blogspot.com. Ok.
Qualquer detalhes a mais tem no site do Instituto de Hipnologia também. Quem estiver interessado em fazer o curso, né, é bastante interessante para todas as áreas da saúde, né. No curso que eu fiz tinha bastante médicos, odontólogos, enfim, porque se usa bastante para analgesia. Então a parte da odontologia é bastante interessante para aquele paciente que, né, não pode tem problema com anestesia, o paciente que tem medo do dentista, tudo isso é trabalhado via hipnose. Ok, Josilene, algo mais de agradecendo a sua participação na nossa Sala Estar? Eu agradeço, né, o privilégio de estar aqui, de ter sido convidada e estou à disposição. Ok, muito obrigado. Obrigada. Então, Sala Estar de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Até lá!